O milagre que mudou a vida de Roberta, quando a fé venceu a leucinose. Roberta tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredicto que abalou sua família: leucinose, uma doença genética rara que impedia seu corpo de metabolizar corretamente proteínas. Os sintomas começaram com vômito constante, fraqueza extrema e um cheiro doce no hálito, típico da doença. Os exames confirmaram o pior: sem tratamento rigoroso, sua vida estaria em risco. Os médicos foram claros: ela precisaria de uma dieta restritiva pelo resto da vida, medicamentos caríssimos e, mesmo assim, não havia garantia de que não teria complicações graves, como danos cerebrais ou até mesmo a morte. A mãe de Roberta, Dona Maria, era uma mulher simples, dona de casa, que já lutava para criar os 3 filhos com o salário mínimo do marido, seu João, um servente de pedreiro. O tratamento custava mais de R$ 5.000 por mês, um valor impossível para eles. Como vamos pagar isso, meu Deus? Chorava Dona Maria todas as noites, enquanto via a filha cada vez mais fraca, sem forças nem para brincar. Roberta, mesmo criança, percebia o desespero dos pais. Mãe, eu não quero morrer, disse certa vez, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto segurava seu ursinho de pelúcia desgastado. Foi então que a vizinha, Dona Cida, uma irmã fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, chegou com uma palavra de esperança. Maria, você já tentou levar a Roberta para a igreja? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi gente sarar de câncer, de derrame, de depressão. O pastor orou por mim quando eu estava com uma dor nas costas que nem conseguia andar, e hoje estou aqui, firme e forte, disse, com os olhos brilhando de fé. Dona Maria, que sempre foi católica mas nunca havia frequentado uma igreja evangélica, hesitou. Mas e os médicos, Cida? Eles disseram que é genético, que não tem cura. A vizinha, porém, foi firme: os médicos veem com os olhos da carne, mas Deus vê com os olhos do espírito. Leva ela amanhã na reunião das 19 horas. Não custa nada tentar. No dia seguinte, com o coração apertado, Dona Maria levou Roberta à Igreja Universal mais próxima, um templo simples mas cheio de vida, com irmãos cantando louvores com entusiasmo. Assim que entraram, uma irmã as recebeu com um sorriso e as levou até a frente, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Roberta, fraca, sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com olhos curiosos. O pastor, ao vê-la, aproximou-se e perguntou: qual é o nome dessa princesinha? Roberta, respondeu a mãe, com a voz embargada. E o que está acontecendo com ela? Dona Maria, então, contou tudo: os exames, o diagnóstico, a falta de dinheiro, o medo de perder a filha. O pastor ouviu atentamente, colocou a mão na cabeça de Roberta e começou a orar com uma autoridade que Dona Maria nunca havia visto antes. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Essa criança não vai morrer, ela vai viver para louvar o teu nome. Quebra essa maldição genética, destrói essa doença pela raiz, em nome de Jesus. A congregação começou a clamar junto: glória a Deus. Aleluia. Roberta, mesmo fraca, sentiu algo diferente naquele lugar. Uma paz que não entendia, mas que a fez fechar os olhos e sorrir levemente. O pastor, então, pegou o óleo sagrado e ungiu a testinha da menina. Receba a sua cura, em nome de Jesus. Essa doença não tem poder sobre você. Dona Maria, que nunca havia visto uma cena assim, começou a chorar. Pastor, será que Deus realmente pode curar ela? O pastor olhou nos seus olhos e disse: não é se Deus pode, é que ele já curou. Mas você precisa crer e não desistir. Participe da corrente de oração todas as terças e sextas, traga sua oferta de fé, e veja o milagre acontecer. Dona Maria seguiu o conselho. Todas as terças e sextas, ela e Roberta estavam na igreja, participando da corrente de oração, onde dezenas de irmãos se uniam em clamor por milagres. Roberta, mesmo fraca, começava a se animar com os cânticos e as palavras de fé. Mãe, eu gosto daqui, dizia ela, enquanto abraçava a Bíblia que ganhou de presente de uma irmã. O pastor orientou que, além das orações, eles participassem da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde deveriam oferecer um sacrifício a Deus, no caso deles, o pouco dinheiro que tinham. Dízimo e oferta não são para enriquecer a igreja, são para abrir as portas da bênção na sua vida, explicou o pastor. Seu João, no início, resistiu: mas nós mal temos para comer, pastor, como vamos dar dinheiro? O pastor, porém, foi sábio:
Deus não olha para o valor, mas para o coração. Se você der com fé, Ele multiplicará o pouco que você tem. Com lágrimas nos olhos, seu João e Dona Maria decidiram dar um passo de fé. Naquela semana, mesmo com dificuldade, separaram R$ 50, tudo o que tinham, e colocaram no envelope de oferta. Deus, se o Senhor é real, cura minha filha. Eu entrego isso nas tuas mãos, orou Dona Maria, com a voz trêmula. 3 dias depois do início da campanha, algo inesperado aconteceu. Roberta acordou e disse: Mãe, eu estou com fome. Quero comer arroz e feijão. Dona Maria quase caiu para trás. Filha, você não pode comer isso, lembra? A doença. Mas Roberta insistiu: Eu quero, mãe. Eu estou bem. Com medo, Dona Maria deu apenas uma colherada de arroz. Horas se passaram, e nada. Nenhum vômito, nenhuma dor. No dia seguinte, Roberta comeu um pouco mais. E mais uma vez, nada aconteceu. Desconfiada, Dona Maria levou a filha de volta ao médico. Os exames foram repetidos. O resultado? Os níveis de aminoácidos que antes estavam nas alturas, agora estavam normalizados. Isso não faz sentido, disse o médico, confuso. É como se a doença simplesmente tivesse sumido. Dona Maria, com lágrimas de alegria, contou sobre as orações na Igreja Universal. O médico, cético, balançou a cabeça: não importa como, o importante é que ela está curada. Naquela noite, Roberta e sua família voltaram à igreja para dar o testemunho. Em frente a centenas de irmãos, Dona Maria seguiu Roberta até o altar, onde o pastor a recebeu com um abraço. Irmãos, hoje temos um milagre aqui. Essa menina estava condenada pela medicina, mas Deus a libertou. A congregação explodiu em glórias. Roberta, agora cheia de vida, subiu no pequeno palco e disse, com sua vozinha doce: Jesus me curou. Eu não tenho mais medo. O pastor, então, fez uma oração de gratidão e ensinou uma lição que marcou todos os presentes. Muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias e achamos que não há saída. Mas Deus não olha para o que nós temos, Ele olha para o que nós cremos. Roberta foi curada não porque os médicos desistiram, não porque o dinheiro apareceu, mas porque uma família decidiu crer no impossível. Quando você entrega o pouco que tem nas mãos de Deus, Ele devolve em multiplicação. Hoje, Roberta tem 12 anos, é uma menina saudável, cheia de sonhos e, acima de tudo, uma testemunha viva do poder de Deus. Sua família nunca mais deixou de frequentar a Igreja Universal. Seu João, que antes era desempregado, hoje tem seu próprio negócio de construção. Dona Maria é uma obreira ativa, ajudando outras mães que chegam à igreja com filhos doentes. E Roberta? Ela sonha em ser missionária. Eu quero contar para todo mundo que Deus é real e que Ele faz milagres, diz ela, com um sorriso que ilumina qualquer lugar. A lição que fica é esta: a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus é maior do que eles. Quando entregamos nossos medos, nossas limitações e até mesmo nosso pouco nas mãos dele, o impossível se torna possível. A Igreja Universal do Reino de Deus não é apenas um lugar de oração, que é um lugar onde a fé se torna realidade, onde vidas são transformadas e onde Deus prova, todos os dias, que Ele ainda opera milagres. E foi justamente numa tarde de sábado, quando o sol já começava a se despedir do céu, que mais um testemunho de fé iria nascer dentro daqueles muros sagrados. Desta vez, era a história de Carlos, um homem que chegou arrastando não só o corpo, mas também a alma. Carlos tinha 42 anos e uma doença que os médicos chamavam de degenerativa. A cada dia, seus músculos enfraqueciam mais, e a dor nas pernas era tão forte que ele mal conseguia se levantar da cama. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos só balançavam a cabeça, dizendo que era questão de tempo até que ele ficasse completamente paralisado. Sua esposa, Ana, chorava todas as noites, vendo o marido que um dia foi forte e trabalhador se tornar uma sombra de si mesmo. Até quando, Senhor? Ela sussurrava, enquanto ajudava a Carlos a se deitar. Foi numa dessas noites, quando a desesperança já batia à porta, que Ana ouviu no rádio o testemunho de uma mulher que havia sido curada de um tumor na Igreja Universal. Algo dentro dela acendeu. Vamos tentar, disse a Carlos, mesmo sem saber se ele teria forças para ir. Mas ele, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça: se é a última esperança que temos, então vamos.
No domingo seguinte, com a ajuda dos filhos, Carlos chegou à igreja. Não conseguiu subir os degraus sozinho, 2 obreiros o carregaram nos braços, como se ele fosse uma criança. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Deus é fiel, Carlos sentiu algo estranho, uma paz que ele não sentia há anos. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, Ana o ajudou a ficar de pé, apoiado numa bengala. Seus joelhos tremiam, mas sua fé, não. O pastor orou por ele com autoridade, impondo as mãos sobre sua cabeça e declarando: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor está restaurando seu corpo. Carlos fechou os olhos e sentiu como se uma corrente elétrica percorresse suas pernas. De repente, uma dor aguda, mas diferente das outras, atravessou seu corpo. Ele gritou, não de dor, mas de surpresa, quando sentiu os pés firmarem-se no chão. Lentamente, soltara a bengala. 2 passos, sem apoio. A igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas. Ana correu para abraçá-lo, incrédula. Você está andando. Meu Deus, você está andando. Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para suas próprias pernas, como se não acreditasse. Eu sinto força, ele gritou. Eu sinto meus músculos de volta. O pastor sorriu e disse: isso não é emoção, irmão. Isso é milagre. Deus te curou. Nos dias seguintes, Carlos voltou ao médico, que ficou boquiaberto ao ver os exames. Isso não tem explicação científica, admitiu o doutor, coçando a cabeça. Mas Carlos já sabia a explicação: era a mão de Deus. Hoje, ele não só caminha como antes, como também ajuda a carregar outros que chegam fracos à igreja, assim como um dia foi carregado. Ana, que quase perdeu a esperança, agora é uma das vozes mais entusiastas nos cultos, testificando: se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. E assim, a cada semana, novas histórias se somam àquelas paredes. Há a moça que chegou com depressão e saiu com um propósito. O jovem que se libertou das drogas e hoje é líder de jovens. A família que estava se desmoronando e encontrou a restauração. Porque na Igreja Universal, não se trata apenas de ouvir sobre milagres, que é viver eles. É ver, com os próprios olhos, que quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há cadeia que não se quebre, não há vida que não seja transformada. E se você está lendo esta história pensando: será que Deus pode fazer isso por mim? A resposta já está escrita nas lágrimas de gratidão daqueles que um dia duvidaram, mas hoje testemunham. Basta dar o primeiro passo. Basta acreditar. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, milagres acontecem. Naquele mesmo domingo à noite, enquanto os testemunhos ecoavam pelo templo, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela carregava um peso que parecia impossível de suportar. Seu filho de 12 anos, Lucas, estava internado há 3 meses em estado grave, vítima de uma doença rara que os médicos já haviam desistido de tratar. Não há mais o que fazer, disseram. Mas Marisa não aceitou aquelas palavras. Se os homens não tinham resposta, ela buscaria em Deus. Assim que pisou no templo, sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas ou os cânticos de fé, que era como se uma paz invisível a envolvesse. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela levantou a mão sem hesitar. Senhor, eu não sei orar direito, mas o Senhor sabe o que eu preciso, sussurrou entre lágrimas, enquanto as mãos do obreiro se apoiavam em sua cabeça. Naquele momento, não houve relâmpagos nem vozes do céu, mas uma certeza inundou seu coração: Deus ouviu. 3 dias depois, os médicos ligaram perplexos. Os exames de Lucas mostravam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, admitiu um deles. Mas Marisa sorriu, porque ela já sabia: Deus tinha tocado seu filho. Em uma semana, Lucas recebeu alta. Hoje, ele corre, brinca e até ajuda a mãe a levar outros doentes para a igreja. Mamãe, Deus me curou para eu contar para todo mundo que ele é real, diz o menino, com os olhos brilhando. E não foi só Lucas. No mesmo dia em que Marisa recebeu a notícia da cura, um homem chamado Roberto, que havia chegado ao templo arrastando os pés por causa de uma paralisia parcial nas pernas, se levantou do banco durante a oração e começou a caminhar. Primeiro foram passos curtos, trêmulos, como os de uma criança aprendendo a andar. Depois, ele correu pelo corredor, gritando: Estou curado.
estou curado. A igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos, porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado real. Mas os milagres não param por aí. Toda semana, alguém entra naquela porta com uma dor, uma luta, não tem jeito, e sai com Deus fez. Tem a Dona Maria, que veio com um diagnóstico de câncer terminal e hoje mostra exames limpos, segurando a Bíblia que o pastor lhe deu. Tem o seu João, que chegou endividado, sem esperança, e em poucas semanas viu portas se abrirem, dívidas serem pagas e seu pequeno negócio prosperar. Tem a adolescente Ana, que tentou tirar a própria vida, mas encontrou na igreja um amor que a fez enxergar valor em si mesma. O que todas essas histórias têm em comum? Não são pessoas especiais, nem heróis da fé. São gente como você, que um dia decidiu dar uma chance para Deus. Que escolheu acreditar mesmo quando tudo dizia não. Que entrou na Universal com um problema e saiu com um milagre. E se você está lendo isso agora, talvez pensando, mas o meu caso é diferente, é muito difícil, saiba que Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da sua fé. Ele não escolhe quem vai abençoar pela aparência ou pelo passado, que ele escolhe quem está disposto a confiar. Então, por que não hoje? Por que não você? A mesma fé que moveu aquelas paredes a mover montanhas na vida daqueles que creram está disponível para você. Basta estender a mão, dar o primeiro passo e dizer: Senhor, eu creio. Faz em mim o que só o Senhor pode fazer. Porque na Igreja Universal, milagres não são lendas. São realidades que acontecem toda semana. E o próximo pode ser o seu. Era uma quarta-feira à noite quando a irmã Maria Aparecida entrou pela primeira vez na Universal do bairro. Não foi por acaso. Depois de 3 anos lutando contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura, ela já tinha ouvido de tudo: prepare-se para o pior, não há mais o que fazer, a ciência não tem resposta. Mas dentro dela, uma voz teimosa sussurrava: tem que ter uma saída. E foi essa voz que a levou até ali, com as pernas trêmulas, o coração apertado, mas a fé ainda viva, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda. Ela não sabia que, naquela mesma noite, o pastor ia falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquelas palavras caíram no seu coração como água em terra seca: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Maria Aparecida fechou os olhos e viu a si mesma na multidão, estendendo a mão, quase sem forças, mas determinada. Quando o pastor fez o apelo: quem aqui precisa de um milagre hoje? Ela não hesitou. Levantou-se entre as fileiras, com lágrimas escorrendo, e foi até o altar. Não houve luzes brilhantes nem vozes do céu. Só um silêncio profundo enquanto o pastor orava, impondo as mãos sobre sua cabeça. Mas algo mudou. Uma paz que ela não sentia há anos encheu seu peito, como se uma carga invisível tivesse sido tirada das suas costas. Quando abriu os olhos, o pastor olhou nos seus e disse: vá para casa e não olhe para trás. Deus já respondeu. Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Os marcadores que antes estavam nas alturas começaram a cair. Em menos de um mês, o que era considerado irreversível tinha sumido. Os próprios médicos, incrédulos, pediram para refazer os testes. Mas os resultados eram claros: remissão total. Quando Maria Aparecida voltou à igreja no domingo seguinte, não foi com um relato de cura, foi com os exames nas mãos, chorando e agradecendo, enquanto a igreja inteira explodia em glórias a Deus. Hoje, ela é uma das muitas que voltam para contar. Não como quem veio buscar esmola, mas como quem encontrou um tesouro. Eu não sei explicar como aconteceu, só sei que Deus usou aquele lugar, aquele pastor, aquela oração. Se eu tivesse desistido na primeira dúvida, não estaria aqui hoje, ela diz, segurando a Bíblia que ganhou no dia em que decidiu crer. E é assim que acontece. Não é mágica, é milagre. Não é sorte, é fé. Não é para alguns, é para quem persistir. Porque Deus não muda. O que Ele fez ontem, faz hoje. O que Ele fez por Maria Aparecida, por aquele casal que reconquistou o filho nas drogas, por aquele homem que saiu da cadeira de rodas, por aquela família que estava se despedaçando e hoje está unida, Ele pode fazer por você. Talvez você esteja lendo isso agora com o coração pesado, pensando: mas o meu caso é muito pior. Ou então: já tentei de tudo. Mas a pergunta que não quer calar é: já tentou de joelhos? Já entregou de verdade? Já deixou Deus ser Deus na sua vida?
Na Universal, não se ora por orar. Ora-se com autoridade, com fé, com a certeza de que aquele que ressuscitou Lázaro, que abriu o Mar Vermelho, que alimentou multidões com 5 pães, esse mesmo Deus está ali, esperando você dar um passo. Não importa o que os outros digam. Não importa o que os exames mostram. Não importa quanto tempo já se passou. O que importa é que você ainda está vivo. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fé, há milagre. Então, por que não hoje? Por que não você? A porta está aberta. O convite está feito. E o Deus que faz o impossível está esperando. Basta você dizer, como Maria Aparecida disse, eu creio. Faz em mim, Senhor. Porque na Universal, milagres não são histórias do passado. São provas de que Deus ainda fala. E o próximo milagre pode estar escrito no seu nome. O milagre de Maria Aparecida. Quando Maria Aparecida pronunciou aquelas palavras, eu creio. Faz em mim, Senhor, algo mudou. Não foi um raio, nem um trovão, mas uma paz que encheu o templo, como se o próprio céu se inclinasse para ouvir. Os médicos haviam dado um veredito, não há mais o que fazer. Os exames mostravam um quadro irreversível, e os olhares ao redor, mesmo os mais cheios de compaixão, carregavam a sombra da despedida. Mas ela escolheu acreditar no que não se via. 3 dias depois, no mesmo hospital onde a sentença fora decretada, os aparelhos começaram a apitar de forma diferente. Os médicos se entreolharam, incrédulos. Os exames foram repetidos. E então, o impossível se tornou real, as células doentes haviam desaparecido. Não havia explicação científica. Só uma verdade: Deus tinha ouvido. Quando Maria Aparecida voltou à Universal, não foi para contar uma história, mas para ser uma prova viva. Seus olhos brilhavam não pela cura, mas pela certeza de que aquele que promete não falha. Muitas mãos se levantaram naquele dia, não por emoção passageira, mas por uma fé que, de repente, parecia possível. Porque se Deus fez por ela, por que não faria por eles? A lição que fica. Milagres não são sobre mudar apenas circunstâncias, mas corações. Maria Aparecida poderia ter desistido quando o mundo disse a não. Poderia ter se rendido ao medo, à lógica, às estatísticas. Mas ela escolheu persistir na fé, mesmo quando tudo indicava o contrário. Essa é a chave: Deus não age onde não há espaço para ele. Ele não força portas, ele espera que você as abra com a oração de quem sabe que será atendido. Hoje, seu nome está escrito na lista dos que venceram o impossível. Mas a pergunta que fica é: e o seu? Quantas vezes você já ouviu que não dá? Quantas portas se fecharam antes mesmo de você bater? O milagre de Maria Aparecida não é só dela. É um lembrete de que Deus ainda move montanhas, mas ele precisa de alguém disposto a dar o primeiro passo, mesmo tremendo. Então, o que você vai escolher? Acomodar-se no já tentou de tudo ou, como ela, declarar, eu creio. Faz em mim, Senhor? Porque a mesma voz que acalmou a tempestade, que ressuscitou mortos e que transformou água em vinho ainda fala. E hoje, ele está perguntando, você confia em mim? O próximo milagre não está no passado. Está na sua decisão.